Vamos então, meus irmãos, para Atos 20, de 17 a 38. Vamos finalizar o Atos 20, né? Nós estamos aqui vendo a narrativa bíblica a respeito da viagem missionária de Paulo. E Paulo tem exercido, então, feito essas viagens missionárias e com objetivos muito claros: pregar a palavra, edificar os crentes salvos e formar liderança nas igrejas, instruir os crentes, mostrando assim o verdadeiro ministério pastoral. É o que nós vemos e observamos aqui no estudo desse texto de Atos. Paulo, no exercício pastoral, mostrando princípios importantes que nós certamente aprendemos de como nós devemos nos portar, tanto para aqueles que são liderança, quanto para aqueles que são liderados. Como a igreja reagia ao pastorado de Paulo e como Paulo exercia esse pastorado para com a igreja. Isso nós vemos claramente aqui nos textos da palavra de Deus quando estudamos o livro de Atos. Porque o livro de Atos, como nós já sabemos, é o livro histórico do Novo Testamento. Enquanto no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, nós temos 12 livros históricos, no Novo Testamento nós temos apenas este, o livro de Atos. E ele registra, então, em 28 capítulos, a história da igreja primitiva, como a história da igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, aqueles início ali pós a ascensão de Cristo aos céus, e os discípulos, então, começaram o seu trabalho, os apóstolos, o seu trabalho missionário, o seu trabalho de evangelização, até mesmo para cumprir a promessa que Jesus fez, que diria seria o Espírito Santo, e a missão que diria em seguida, que era ser testemunha por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. A igreja vem dando testemunho, os apóstolos vêm trabalhando para que o evangelho continue se expandindo, e tem acontecido isso claramente aqui no livro de Atos. Então vamos ver o que nós aprendemos desse capítulo 20, do 17 ao 38. O tema para hoje é orientações para a igreja de Cristo. Vejamos então. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, aqui nós temos a declaração do apóstolo Paulo, que estava na cidade de Mileto e mandou os presbíteros de Éfeso, virem até lá, os presbíteros da igreja que estava em Éfeso, e virem até ele, que estava em Mileto. Quando eles chegam lá, os presbíteros, atendendo ao chamado de Paulo, ele começa a dizer a respeito do seu trabalho, como eles sabiam, como eles conheciam o trabalho, a forma de Paulo se conduzir entre eles em todo o tempo. Vejam, Paulo está então aproveitando essa ocasião, essa oportunidade de estar com a liderança da igreja, os presbíteros, para orientar aqueles irmãos a respeito de como deveria ser o seu procedimento a partir de agora. E ele estava, na verdade, aqui se despedindo deles. Já é um discurso de despedida de Paulo. Então ele faz uma declaração a eles. E nessa declaração que ele faz a esses irmãos, ele diz: vocês sabem então como eu tenho me conduzido, vocês sabem que eu tenho servido ao Senhor com toda a humildade. Nunca Paulo quis ser
engrandecido, né? Vejam, diferente de muitos dos chamados, entre aspas, apóstolos dos dias de hoje, né? Que não existe apóstolo mais no dia de hoje, mas vejam, os verdadeiros apóstolos, como é que eles se portavam? Com humildade, diante de Deus e da igreja. Ele chorava, usava de lágrimas e também provações que eles passavam. Eles não tinham vida fácil, mas isso porque essas lágrimas e provações eram fruto das ciladas que eles sofriam, armadas pelos judeus. Os judeus estavam sempre assim, armando ciladas contra Paulo, contra os apóstolos, e ele então agora está indo à igreja dizer: olha, irmãos, e com lágrimas e provações que vocês, os judeus, têm provocado em mim, eu tenho me portado com humildade, eu não tenho me insurgido contra nenhum de vós, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E o que é que Paulo, então, fala de proveitoso para aqueles irmãos? Senão o Evangelho, a palavra de Deus, que foi anunciada com fidelidade. E ele disse: eu fiz isso, ensinei publicamente e também de casa em casa. Então vejam, Paulo está aqui dando um modelo de trabalho que tem sido usado por nós também. Nós temos feito o trabalho de casa em casa, quando saímos nos lares na terça-feira, e temos pregado publicamente quando nos reunimos no templo, como agora pela manhã e agora à noite. Então vejam como nós procuramos transmitir aos irmãos esse modelo de vivência pastoral e de igreja do tempo dos apóstolos, que de fato são um exemplo para nós. Uma igreja que hoje está sendo fiel a Deus e a maneira como Deus quer que ela se porte, observa esta maneira de viver daqueles irmãos do passado, que estão nas Escrituras, e percebem que esta maneira de ser é a maneira como Deus aprova, é a maneira como Deus quer que a sua igreja caminhe, é a maneira que Deus quer que seus líderes também ajam, para que haja a edificação do povo de Deus. E ele diz: eu fiz isso pregando e ensinando publicamente, de casa em casa, testificando, comprovando, testemunhando, tanto a judeus como a gregos. Vejam a expansão aí do Evangelho, o alcance, é para todos aqueles que ele alcançava, ele não fazia distinção, tanto judeus como a gregos, fazendo o quê? O arrependimento para com Deus, é o que Paulo pregava, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que são as duas coisas necessárias para que haja conversão. A conversão, ela só existirá na presença do arrependimento e da fé. São os dois elementos fundamentais para que haja conversão das almas. Você, hoje que está aqui convertido, se converteu e necessariamente deve ter acontecido isso com você. Você se arrependeu dos seus pecados, que até então praticava e achava que não era pecado, mas quando você encontrou-se com Cristo, ou Cristo encontrou-se com você, veio ao seu encontro, naquele dia que você ouviu a pregação do Evangelho, e você então creu em Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Paulo via isso acontecendo no seu tempo, e ele está aqui declarando isso, que o trabalho dele, o ministério dele, foi basicamente isso: ensinar o Evangelho publicamente, ensinar o Evangelho de casa em casa e testificando às pessoas que ele alcançava com o Evangelho o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deu essa declaração. Depois, na sequência, ele vai dar o seu testemunho, dizendo assim, do versículo 22 ao versículo 24: e agora, constrangido em meu espírito, aí ele está falando, de modo pessoal, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então Paulo, ele não fica dando uma de adivinho, ele está sujeito a qualquer coisa, e ele diz: olha, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer, senão
Mas ele diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, ele diz aqui, ele dá testemunho de que ele reconhece que vai sofrer perseguições, tribulações e cadeias. Vai ser preso. Ele já sabe disso. Quem instruiu ele nessa questão? Ele diz aqui que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está ali. Então vejam, nessa passagem, é só apenas o versículo 21 a 22 aqui, a 23, nós vemos a presença da Trindade. Deus Pai, olha, arrependimento para com Deus, que é o Pai, e a fé em nosso Senhor Jesus, que é o Filho, e agora o Espírito Santo que está orientando ele. Também um aspecto muito interessante aqui, que isso aqui não é aleatoriamente. Quando ele diz que o Espírito Santo lhe assegura que lhe esperam cadeias e tribulações, aí eu me lembro do próprio ensino de Jesus, que disse que quando o Espírito Santo viesse, ele faria o quê? Guiaria os crentes a toda a verdade, ensinaria todas as coisas que era necessário para que as pessoas crescem. Então, Paulo instruiria os crentes, guiaria os crentes. Então, Paulo tem essa consciência que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. E olha só que na contramão desse evangelho da prosperidade, na contramão dessas histórias aí que os homens ficam contando, dizendo: você é crente, não pode, pare de sofrer. Na contramão de tudo isso, Paulo disse que o Espírito Santo disse a ele, constrangeu ele no seu espírito, que ele fosse para Jerusalém, e lá ele ia sofrer cadeias e tribulações. Não era vida fácil, não era vida confortável, era uma vida de lutas, de tribulações, de cadeias. No entanto, estas situações, não era Paulo dizendo para desanimar os irmãos. Não. Com certeza aqueles irmãos se entristeceram ao ouvir isto da boca dele. Mas olha o que ele diz em seguida: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse texto, irmãos, me fez lembrar aqui exatamente quando eu estava me formando no seminário, e eu peguei esse texto comigo e disse: eu quero isso para comigo, que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Jesus testemunhando do evangelho da graça de Deus. E pela graça de Deus, tenho eu e posso testemunhar disso, como o Senhor tem me assegurado durante todo esse tempo de ministério pastoral, o testemunho do evangelho da graça. É o que firma, é o que baseia a minha vida no sentido pessoal, mas também no sentido ministerial. Pregar o evangelho, testemunhar deste evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele se anula, ele diz: olha, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele não quer viver para usufruir das benesses desta vida, das boas coisas da vida, não. Ele diz: olha, o precioso para mim é que eu complete a minha carreira. E a minha carreira completa, e eu com esse ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Fazendo o quê? Testemunhando do evangelho da graça de Deus. Então ele faz isso, irmãos, e mostrando como deve ser a postura do servo do Senhor. Humildade, sofrer junto com os irmãos, passar por dificuldades, mas não largar de forma alguma o ministério pelo qual o Senhor chamou. Embora nem todos aqui tenham um ministério especificamente no sentido de ser um pastor ou missionário,
ou qualquer outro ofício na igreja, mas é verdade que todos nós, na condição de membros do corpo de Cristo, temos o nosso dom espiritual que o Senhor nos dá, e esse precisa ser exercitado. E ao fazê-lo, você faça com fidelidade, com alegria, com humildade, servindo ao Senhor. Não faça nada para você mesmo. Não faça nada para você se aparecer, porque isso não vai ser bom para você. Não é bom para ninguém, não é bom para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa entender que todos que fazem parte dela é um só corpo em Cristo Jesus, que recebeu um só Espírito, não é? Uma só fé, um só batismo. E isso deve nos mover a fazer o trabalho do Senhor, o serviço do Senhor, com alegria, com satisfação. Para que estamos aqui? Não é à toa, irmãos. É para servir ao Senhor mesmo. Paulo tinha essa convicção, ele tinha clareza do seu chamado apostólico para trabalhar ali na igreja, para ensinar os irmãos, para instruir os irmãos, mas, por outro lado, ele tinha que manter a humildade, ele tinha que suportar as tribulações, porque ele sabia que o importante para ele era completar a carreira, era chegar no fim da sua vida e dizer, como ele disse mais em outros textos da palavra, né? Ele diz, olha, completei a carreira, aquele texto, combati um bom combate, obrigado, meu. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele finalizou com essas três frases, resumindo o seu ministério. Vejam, foi toda a sua vida assim. Agora, diz ele, agora ele vai fazer um alerta aos irmãos ali. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Já está se despedindo dos irmãos. Vocês não vão me ver mais, não voltarei mais por aqui. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Então ele agora vai se posicionar e diz, olha, eu tenho a consciência tranquila diante de Deus, não tenho nenhum remorso, não tenho nada que me acuse, pois estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Para o pastor, principalmente, fiel, preguei todo o desígnio de Deus. E isso faz com que, quem assim o faz, fique com a mente tranquila, a consciência tranquila diante de Deus. E se sinta, como ele diz aqui nessa expressa, estou limpo do sangue de todos. O que ele quer dizer com isso? Vocês sabem que ele está usando aqui uma linguagem pensando lá no Antigo Testamento, né? Que tinha que fazer sacrifício de animais para que houvesse a purificação das pessoas, né? dos membros da igreja, membros do povo de Deus. Era por meio do derramamento de sangue. E ele diz lá, em um determinado momento, no Antigo Testamento, que se a pessoa não fizesse, não cumprisse com aquelas normas e regras, se tornava culpada pelo sangue de alguém. Então, se a pessoa, por exemplo, Ezequiel é que fala disso, ele dizia, olha, se alguém morrer e eu não transmitir para ela a verdade do Senhor, né? não profetizei, e a pessoa vier a falecer, a culpa dela, daquele sangue, vai recair sobre aquele que deixou de fazê-lo, que se omitiu de fazê-lo. Então, o Antigo Testamento tem disso. Agora estamos em Cristo, por isso que ele está tranquilo. Pregou a Jesus, pregou ao Senhor para a libertação de quem crê. Quem crê está salvo em Jesus. Então, agora a consciência tranquila diz, ó, estou limpo do sangue de todos. Não tem nada que me acuse. Eu preguei o Evangelho, todo o desígnio de Deus eu anunciei a vocês. Por isso atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus,
o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Para quem Paulo está dizendo isso? Para os presbíteros. Lembram? Os presbíteros é que estão ouvindo esse discurso de Paulo, essa fala de Paulo, essa orientação de Paulo. Por que ele está falando assim? Porque ele está dizendo, olha, eu já não vou mais ver vocês, ele está se despedindo, e ele está deixando claro aqui que a igreja ia continuar na responsabilidade dos presbíteros. Os presbíteros iam conduzir o rebanho. E ele está dizendo aqui agora isso. Atendei vocês que por todo o rebanho do Senhor, usando a linguagem, do pastoreio, do pastor de ovelhas, que é a linguagem tirada lá da vida agropecuária, que era a maneira do judeu sobreviver. Eles viviam do agro e da pecuária. E aí ele tira essa linguagem que é muito peculiar para com eles, dizendo, olha, o pastoreio desse rebanho é com vocês, presbíteros. Vocês olhem que atendam por vocês e também por todo o rebanho. E aí ele mostra uma responsabilidade muito grande, porque essa condição não foi dada pelo homem, não foi nós, seres humanos, que aqui resolvemos assim, não. Ele diz, foi o Espírito Santo que vos constituiu bispos. A palavra bispos, que tem a mesma ideia do presbítero, o bispo tem a conotação da supervisão. Então, o bispo é o que supervisiona a igreja, o rebanho. Então, eles, olha, o seu Espírito Santo constituiu vocês bispos, presbíteros, para fazer o quê? Pastorear. Pastoreardes a igreja de Deus. Que grande responsabilidade. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem foi que comprou esta igreja com sangue? Cristo. Quando ele fala comprar, não é que a igreja estava à venda, não, viu? É que ele pagou um preço que é imensurável, que não tem dinheiro que pague. Junte todo o dinheiro da riqueza do mundo todo, não paga a salvação de uma alma, não paga uma vida que foi comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Olha como ele diz isso de maneira bem profunda no Evangelho de João, logo depois de Atos, aí, capítulo 10, ou melhor, antes de Atos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí depois é que vem o livro de Atos. Vamos para João 10, versículo de número 15 e 17. Veja, João 10, 15 e 17. Olha o que ele diz. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a atitude de Cristo para com a sua igreja, dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, versículo 17, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Então vejam, irmãos, que interessante, não é? O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, registra o Jesus Cristo dizendo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que grande responsabilidade é agora, nós, presbíteros na igreja, capacitados e chamados pelo Espírito Santo de Deus, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue, o próprio sangue, o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário por nós. E ele diz, e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, presbíteros, atentem. Vocês têm essa grande responsabilidade de pastorear a igreja do Deus que foi comprada pelo sangue de Cristo, porque saibam disso, Paulo sabia e está aqui orientando a igreja, que depois da partida dele vão penetrar lobos vorazes e que não vão poupar o rebanho. Quando ele usa a expressão lobos vorazes, que não poupam o rebanho, porque ele está usando uma figura, porque os lobos selvagens, de fato, quando eles entravam
no rebanho das ovelhas, eles devoravam as ovelhas, estraçalhavam as ovelhas, destruíam a vida das ovelhas. Então ele diz: olha, cuidado, isso vai acontecer. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha aí, que alerta importante. Paulo está dizendo isso, e aí eu pergunto aos irmãos: será que isso aconteceu? Certamente que sim. Se ele está alertando, é porque ele está dizendo: eu sei, ele não tem dúvida disso. Ele tem certeza disso, que entraria e penetraria nesses lobos vorazes dentro da igreja, e se levantariam homens, falando o quê? Coisas pervertidas, ou seja, desencaminhando os crentes, tirando os crentes do caminho que eles haviam recebido de Paulo. Por isso, irmãos, a importância da boa doutrina, por isso a importância de uma igreja sadia, porque quando esses lobos vorazes penetrarem no seio da igreja, haverá reações que não permitirão ser levados por eles. Esses homens que vão adentrar, se levantar na igreja, falando coisas pervertidas, tentando arrastar os discípulos atrás deles, eles vão ser rechaçados. Por isso que ele diz: portanto, vigiai, atentem, vigiem, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo demonstra o seu ministério com humildade, dizendo: olha, irmãos, olha um exemplo que eu dei para vocês. Eu me esmerei, eu chorei, eu adoeci, eu não cessei de admoestar vocês do perigo dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Estão alertados, mas como deve ser a postura da igreja diante desses? Vigia. Não vacilem, mas vigiem. Paulo disse: olha, lembrem que eu passei aí 3 anos com vocês, dia e noite, não deixando de admoestar, não cessando de admoestar. Derramou lágrimas por a cada um daqueles irmãos, porque de fato, irmãos, para aquele que ensina, é motivo de chorar realmente quando vê que, apesar de todo o esforço do ensino, alguém vem e perverte a mente. Alguém vem e entranha na mente e no coração dessas pessoas, desses discípulos vulneráveis, que porque não vigiam, são vulneráveis e estão sujeitos a serem arrastados e conduzidos de maneira equivocada, errada. Infelizmente, muitas pessoas são levadas assim. Na minha caminhada pastoral, já vi situações assim, pessoas estarem lá sendo orientadas, doutrinadas e abandonarem a igreja, porque vulneráveis foram atrás de coisas, de novidades, de promessas vazias. Aquelas loucuras como as pessoas dizem, por exemplo: fulano, vamos para a minha igreja porque a sua é fria. Lá ensina doutrina, vamos lá para a nossa igreja, lá tem um louvor maravilhoso. Olha, não tem muita pregação não, é rapidinho. Aí as pessoas: é mesmo, né? Eu estou procurando uma coisa diferente, já cansei de tanto ouvir pregação, doutrina. Aí vai se deixando levar por essa artimanha e sutileza do inimigo, e aí vai embora. E aí depois, isso aconteceu, pessoas que assim fizeram, saíram da nossa igreja e foram atrás de uma igreja de fogo, né, de poder, disso, aquilo, outro. Passados uns anos, aí encontrei essas pessoas de novo, sem igreja nenhuma. Ficaram com vergonha de voltar para a sua igreja de origem
E eu perguntei, mas eu fiquei tranquilo e perguntei assim: o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam aonde? Ela: foi aqui. Fiquei com a consciência tranquila. E perguntei: o que é que vocês aprenderam a respeito de Jesus, da Páscoa, do que significa tudo isso? Eu aprendi aqui na igreja. Então, saí tranquilamente, mas triste, lamentando a situação daquelas pessoas que estavam bem nutridas, recebendo a boa palavra, a boa doutrina, e saíram. E depois nem ficou na outra, que se dizia a poderosa, cheia de fogo e não sei o quê, e animação, nem ficou na animação e nem volta para a palavra, porque fica com vergonha. Então é triste. Por isso que Paulo diz: eu admoestei vocês, e até com lágrimas, cada um de vocês, porque é realmente lamentável as pessoas deixarem, trocarem a palavra de Deus, a boa doutrina, essa bendita e gloriosa palavra, por entretenimento, por ilusões falsas, de achar que, olha, eu me sinto mais cheio, achando que está cheio do Espírito é quando se tem uma emoção, algo assim diferente. Nada disso. Se você não sentir alegria ao ouvir a pregação da palavra, alguma coisa está errada. Se você não sente alegria ao ouvir a boa doutrina de Deus, alguma coisa está faltando. E aí percebe-se uma vida esfriando, uma vera se apagando, desanimando, sem alegria. Por quê? É porque eu só estou ouvindo a palavra, eu queria algo novo. Aí não consigo abrir a boca para lá cantar louvores a Deus. Aí vai definhando espiritualmente. Eu não consigo nem orar às vezes. Aí vai investigando, o que será isso? É o coração que vai esfriando, vai sendo conduzido pelas coisas desta vida. Tira o foco, o olho de Jesus. Tira o foco do autor da consumação da fé. Esse é o problema. Não é à toa que o escritor aos Hebreus escreveu: olhe firmemente, olhe para Jesus. Ele sim, e somente Ele, é o autor e consumador da fé. Do contrário, você vai sucumbir. Então Paulo enfrentou essas dificuldades com aqueles irmãos, mas ele está aqui alertando a igreja, os líderes da igreja, para que tenham cuidado, zelem, porque o que eles estão conduzindo é a igreja de Deus. Não é qualquer coisa, não. Não é um clube, não. Não é uma associação, não. É a igreja de Deus, irmão, do Deus vivo, que deu seu Filho para morrer na cruz e derramar o seu sangue por nós. Isso é muito precioso, é muito profundo, irmãos. A gente não precisa de mais nada, de acrescentar em nada, a não ser viver plenamente esta vida maravilhosa, essa condição que Deus nos deu de sermos agora filhos dele, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, perdoados por Jesus, garantidos na glória eterna, porque têm os seus nomes escritos no livro da vida, estão eleitos por Deus. Vejam, somos eleitos por Deus, e eleitos, conforme diz lá em Efésios, com uma definição bem clara, um propósito bem definido. Deus disse que vocês são eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Então é para isso que vocês foram criados, para isso que Deus escolheu vocês, e portanto agora temos que conduzir este rebanho, que é de Deus, que grande responsabilidade, conduzindo esse rebanho com a palavra de Deus, alimentando com a palavra de Deus, admoestando a igreja em todo o tempo. Mas ele vai dizer agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Olha aí, olha o que ele vai dizer agora. O compromisso agora, ele vai mostrar esse compromisso, olha. Encomendando-vos
ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Está vendo aí, irmãos? A palavra da sua graça, esta palavra que vocês têm, é a Bíblia Sagrada, é a Santa Escritura. Esta palavra da sua graça tem poder para vos edificar. E somente ela tem esse poder. Eu não tenho poder, não é a igreja que tem o poder, instituição, parede, não. A palavra, o poder que reside em nós é a palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos regenerou, nos fez nascer de novo, e a sua palavra que está em nós. Essas coisas estando em nós, estaremos assim, sendo sustentados. Por isso que ele diz, eu encomendo-vos vocês. A quem? Ao Senhor. Não é a liderança, não é a A, B ou C, não, é ao Senhor que você está sendo encomendado. E também as palavras da graça dele, porque só ela tem poder para edificar você. E não só isso, ela ainda dá herança entre todos os que são santificados. Então vejam, vocês recebem essa bênção da parte de Deus. O Senhor lhe deu essa condição, irmãos. Todos nós aqui somos encomendados ao Senhor e à sua palavra, que é poderosa e que tem agido em nosso viver, em nossos corações. Se não tem sido assim, algo está faltando, algo está errado. Se a palavra de Deus não tem sido esse efeito em nós, aquecido o nosso coração, nos feito cada vez mais felizes em estar na presença de Deus, até mesmo para vocês enfrentarem as lutas que são grandes. Reconheçamos isso, como é difícil. A vida cristã, eu não estou dizendo que é fácil, mas também é uma vida vitoriosa. Por que é vitoriosa? Porque o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A condição de hoje termos a Jesus como Senhor e Salvador nosso, e essa palavra que temos em nossas mãos, poderosa, é suficiente para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a carne. É suficiente. E esse é o compromisso que nós temos agora, irmãos. Ele diz assim para aqueles irmãos, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não fica cobiçando nada disso não. Vós mesmos sabeis que estas mãos, Paulo mostrando as suas mãos, serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. E tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Que palavra, irmãos, que orientação para nós, igreja do Senhor Jesus. Devemos sim manter esse compromisso, não ser ocioso, não ser preguiçoso, mas trabalhar. Paulo mesmo deu exemplo disso. Trabalhei incansavelmente por vocês, estive sempre trabalhando para suprir o que era necessário. E aqueles irmãos deviam tomar esse exemplo, trabalharem para ajudar, socorrer o necessitado. E ele diz, e também recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o princípio da generosidade de nós. Como crentes, nós damos, nós contribuímos, nós almejamos sempre fazer algo para ajudar a quem precisa, manter a obra de Deus, ser também, atuar no serviço do Senhor, fazendo a obra com alegria, ajudando no trabalho do Senhor, contribuindo de alguma forma, como muitos irmãos fazem, Um auxilia numa coisa, auxilia em outra,
né? Aqueles que contribuem financeiramente, aqueles que contribuem com o próprio trabalho também, com destemor, com alegria, com serviço. Então, tudo isso, irmãos, é benefício para você mesmo, para a sua vida. É bem-aventurado dar do que receber, é feliz, é abençoado quem assim procede. Então, vejam quantas orientações, né, sadias, importantes, são dadas à Igreja de Cristo aqui nessa passagem. O apóstolo Paulo, ele demonstra segurança no que diz, firmeza, consciência clara, e transmite isso àqueles que estavam ouvindo a ele. Aos presbíteros, que iriam dali em diante conduzir a igreja, e aos irmãos que certamente iam ser orientados e admoestados por ele, como ele mesmo já disse. Por 3 anos passou ali ensinando os irmãos. E assim ele vai terminar orando por eles. É algo que a igreja precisa fazer sempre, está orando. É o desígnio do Senhor para a sua igreja. Orem, falem com Deus. E Paulo também orou por aqueles irmãos. Ele disse, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Um momento de grande comoção ali na igreja. E então houve grande pranto. Os irmãos passaram a chorar. Entre todos aqueles que estavam ali, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Então todos demonstravam um certo carinho por ele, um afeto por ele, e ele recebe isso ali. Aqueles irmãos começam a orar a Deus em favor da vida deles, e orando com todos eles, e choraram, grande pranto, os irmãos demonstraram ali. Também demonstraram afeto por ele, né? Abraçando a ele afetuosamente a Paulo, e o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Paulo se despediu daqueles irmãos. Foi motivo de choro, tristeza, mas ele se despediu de maneira maravilhosa, bendita. O Senhor Deus abençoou o ministério de Paulo, muito frutífero. Quantas pessoas, só para vocês verem, né, como Paulo foi usado por Deus, 13 cartas escreveu esse apóstolo. As igrejas, né, Corinto, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, tudo escrito por Paulo. Paulo escreveu 13 cartas às igrejas que ele passou evangelizando, plantando naqueles lugares, escreveu orientando as igrejas do Senhor. E que tem sido essas cartas utilizadas por nós até hoje. Faz parte da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Que maravilha, e como de fato temos sido edificados, irmãos. Eu tenho esse testemunho, eu posso dar com toda certeza. Como temos sido edificados pela palavra, pelo estudo da palavra, de maneira simples, objetiva, sem enganar ninguém, mostrando a verdade, e essa deve ser a nossa postura até o fim, para dizer, como disse Paulo, olha, eu combati um bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, eu combati, eu completei a carreira. Como é bom, né, nós vermos irmãos fiéis que começaram lá e continuam até hoje. Irmãos que começaram há pouco, mas estão firmes aí, andando, crescendo. Outros ficam pelo caminho, infelizmente, entristece-nos o coração, mas não podemos baixar a guarda. Continuemos a pregar o Evangelho, outros chegando. Acabamos de receber mais 3 novos irmãos aqui, e vamos continuar orando, e Deus abençoando, evangelizando, para que outros venham. E à medida que vierem, certamente, somar-se conosco, vão trazer alegria, primeiramente no céu, que diz a palavra, que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, e alegria também para nós, igreja do Senhor Jesus aqui, que os que já estão aqui sintam-se despertados e dispostos
a pregar e a viver o Evangelho, a fazer a vontade de Deus. O chamado do Senhor é muito claro, irmãos. Ele nos chama para sermos santos, Ele nos chama para sermos testemunhas vivas daquilo que aconteceu na sua própria vida. Analise o seu próprio viver. Quem éramos antes, outrora, perdidos, sem Cristo, no mundo, mas agora salvos por Ele. Mas agora estamos certos de tudo que somos, porque Jesus Cristo nos fez a obra necessária para a nossa redenção. Continue pregando o Evangelho, continue vivendo o Evangelho e o faça com alegria em vossos corações. E assim nós estaremos nos edificando mutuamente, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Ó Deus eterno, bendito, glorioso, nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos pela tua bendita palavra, pelas orientações que o Senhor concede à sua igreja. Que o teu povo, ó Deus, aqui presente, estejam atentos a tudo que foi dito nesta noite, pregado, anunciado, orientado, para que tenhamos uma igreja sadia cada vez mais, forte, firme, olhando para Cristo, vislumbrando, ó Deus, a glória que nos está reservada pelo Senhor. Que então vivamos, ó Deus, com esse intuito e tenhamos uma semana próspera, edificante, onde daremos o nosso testemunho de vida, onde, nas oportunidades que tivermos, falaremos do Senhor, da sua palavra, do seu Evangelho, para que assim continuemos, ó Deus, a cada dia crescendo, à medida que o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, e que façamos assim, ó Deus, com alegria em nossos corações. Que o Senhor assim nos contagie cada vez mais com a alegria de servi-lo, porque só Tu és merecedor de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje